pediram-me para falar sobre um livro que me tenha marcado muito. Não há nenhum que me tenha marcado mais do que este livro, O Esforço do Homem na Bacia de Mondego. Foi feito por Alfredo Fernandes Martins. Então, como ele diria, se fosse vivo, um garboso estudante de Geografia da Universidade de Coimbra. É sua tese de licenciatura. Nunca se tinha feito uma tese de licenciatura tão grande, tão importante, nem nunca mais se voltou a fazer. Já lá vão muitos anos, foi feita em 1940. Ora bem, porque é que me marcou muito? Marcou muito porque eu conheci o professor, foi meu professor em 5 cadeiras, foi meu orientador de tese de licenciatura, foi meu orientador de tese de doutoramento, foi meu colega, convivi com ele 22 anos. Ou seja, desde que entrei aqui na Universidade como aluno, até que ele faleceu, portanto, entre 1960 e 1982. De que trata um livro destes? O nome diz tudo. O Esforço do Homem na Bacia de Mondego é um livro de geografia. Ele tem como subtítulo Ensaio Geográfico. Está dividido em 3 partes. Uma delas, a primeira, é o esboço físico, a segunda é o homem. Claro que o professor Fernandes Martins escreveu exatamente assim, esboço físico, o homem e, finalmente, o grande corpo do trabalho, que é o esforço do homem. Na parte física, é evidente que ele seguiu os costumes da época. E os costumes da época era fazer um capítulo de geologia, como ele começa uma rápida vista de olhos sobre a carta geológica, é o que o guia, mas mesmo assim acrescenta muitas fotografias que fez e um mapa desenhado por ele. Aliás, todos os mapas são desenhados por ele. Depois avança para considerações que eram de costume da época, mas também diz coisas originais. Eu estou, por exemplo, aqui a ver, nesta página que selecionei, um comentário que ele faz a um grande mestre geólogo da época, que era o Paul Chauffat. Chauffat, suíço, que trabalhou em Portugal no século XIX. E diz ele assim, Chauffat não entendeu assim, está a falar de umas serras portuguesas, e aceitou a hipótese, uma grande cordilheira central, se continuar pela orla mesozoica, terminando junto do mar, na Serra de Sintra. Porém, neste pormenor, o grande geólogo errou. Repare, um jovem estudante que está a terminar o seu curso e que diz isto, o grande geólogo errou, e explica desta maneira tão curiosa. A Serra de Sicó não é um elo da cadeia central, o primeiro na orla mesozoica. Não, e põe um ponto de admiração. Quer dizer, ele está muito consciente daquilo que sabe sobre a matéria. A ponto de criticar um grande nome da geologia que marcou a geologia portuguesa no século XIX e durante o século XX ainda durante algum tempo. Depois fala no clima, é normal nas partes físicas, mas no clima aí ele não é tão feliz. Não é tão feliz e segue, por exemplo, um nome que praticamente desapareceu. Nunca mais ninguém ouviu falar nele e diz coisas que não deveria ter dito. Fala, por exemplo, em clima atlântico, quando na realidade o Atlântico é um oceano que vai de norte a sul e tem todos os climas, não se pode falar num clima atlântico. Mas muita gente falava e muita gente tem falado também. Portanto, não vamos dizer que ele fez um erro muito grave, para a época se calhar nem se poderia considerar um erro. Chama a atenção para o pormenor que ele dá ao clima de Coimbra, ao clima de toda a região da Bacia do Mondego e para os interessantes, muito interessantes gráficos
que apresenta sobre ventos, por exemplo, sobre temperaturas e as referências que faz às precipitações. Acho que aqui é um momento, talvez, para dizer que Alfredo Fernandes Martins, então estudante, repito, de 24 anos, dava a temperatura de Coimbra, uma temperatura média, à volta dos 16 graus, o que é exatamente aquilo que nós sabemos hoje, 70 anos depois. Exatamente, não há grandes modificações da temperatura de Coimbra. Talvez haja um bocadinho, uma diferençazita pequena na parte relativa ao verão. O verão agora parece um bocado mais quente do que era naquela altura, pelo menos em termos médios, mas também a verdade é que não é isso o mais importante do trabalho. A cidade era muito pequenina, nessa altura ele não sabia nada sobre climatologia urbana, ninguém, até aos anos 60, se preocupou muito com isso. Claro que o trabalho começa verdadeiramente já na página 77, no capítulo Hidrografia, onde ele fala o Mondego. E diz assim: o Mondego é o fulcro. De todos os rios que drenam o Planalto Beirão, ele será o único a atingir o mar. Por isso, os outros lhe prestam vassalagem, pagam-lhe o tributo das suas águas. Ora bem, isto impressionava qualquer aluno que fosse ler, porque na realidade não era a secura de um estudo científico, mas era o aspecto vibrante da maneira como se escrevia este trabalho. Todo ele é um poema, diria mesmo. É claro que o Dr. Fernandes Martins tinha uma parte inventiva extraordinária, era inovador. E em ciência, quem não é inovador não faz nada. Ora, a verdade é que ele, em dado momento, pega numa classificação que é chamemos-lhe um modelo, pega num modelo que vem dos finais do século XIX, da América, do William Morris Davis, e acrescenta-lhe, reparem bem, acrescenta-lhe coisas novas. Eu acho muito, muito interessante a maneira como ele põe o problema. O rio, em dado momento, está na infância, evidentemente, está no início, depois vai para a fase de virilidade. São maneiras de dizer as coisas um bocadinho diferentes daquilo que era habitual, mas a ideia de Davis estava aqui. Mas ele acha que deve acrescentar aí uma adolescência, e o rio também passa por uma adolescência. Há realmente aqui muita novidade nesse aspecto, nem todos gostaram na época, mas eu vou saltar para aquilo que me parece mais importante. E é para terminar. O que é mais importante é que em 1940 um estudante de Geografia apresenta uma tese de doutoramento em que faz, sem o saber, faz o primeiro grande estudo de riscos naturais. É verdade. Apresenta uma dialética entre o homem e o rio ao longo dos séculos, especialmente a partir do século XIV e até ao seu tempo, 1940, em que o rio invade os campos, nas suas cheias, com inundações enormes, e o homem vai tentar defender-se para que elas não aconteçam. Mas passados uns anos elas voltam e ele defende-se de outras maneiras. E toda esta dialética, ação-reação, vai ser o que mais me entusiasma nesta grande tese, uma tese, repito, como nunca tinha sido feita, nem nunca mais voltou a ser.